Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não nos conhece, veja a nossa lista de vídeos. Se você gostar, se inscreva, curte e compartilha. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um podcast que a gente assistiu recentemente. Um jovem espírita, estudante da literatura espírita. Estudante da doutrina espírita. Isso, muito conhecedor do espiritismo, participou de um podcast e ele trouxe várias doutrinas do espiritismo. João Pedro Prado, para você não falar. Nome de trava-língua. Vamos chamar ele de JP ou João Paulo. João Pedro Prado. Desculpa. Tá. E ele traz essa doutrina espírita. Acredito eu que muitos dos espíritas desconhecem essa doutrina. E a gente vai comentar alguns pontos que a gente achou muito interessante. Interessante num modo assim, para comentar e para abrir os olhos, alertar as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso canal. E aqui vai ser feito da mesma forma que a gente fez o vídeo do Pablo Mastral. A gente tá hoje trava-língua. Com todo respeito, porque nós temos familiares que são espíritas, do qual eu amo de coração, tenho muito respeito. Eu também vim dessa vertente, do secretismo ali, como já, não sei se já tem algum vídeo. Eu frequentei o centro espírita, eu já li livro da Zíbia Gasparetto, então conheço um pouco dessa doutrina. E ele também, ele se diz ex-protestante, né? Ele é um ex-protestante. É um jovem de 26 anos e participou desse advogado, podcast. né? Ele se diz advogado. Nós vamos atacar a doutrina. A partir do momento que ele diz, né, que ele pega ali partes das escrituras para defender o que ele acredita, nós vamos pegar o que nós acreditamos também para defender aquilo que nós acreditamos. E ele usa muitos versículos bíblicos no vídeo, viu? O Mastral também usava, né? Então a gente tem que ficar atento com isso. Inclusive até algumas doutrinas é bem parecida com a espírita, né? Do Mastral. Então, interessante, né? E ele se diz cristão, né? Esse rapaz que é o João Pedro, por crer em Cristo, né? Mas nós vamos ver que o Cristo que ele crê é bem diferente do Cristo das Escrituras. Exatamente. Então ele começa falando que Jesus, para resumir assim um pouco, a introdução para nós entrarmos nos pontos que nós especificamos aqui, ele diz que Jesus diluiu a lei. Diluiu, né? Ele trouxe outro conceito. Dissolveu a lei. Dissolveu a lei. Trouxe um outro conceito. Ele trouxe o conceito do amor. Do amor. Só o amor importa. Mas o amor na Bíblia, ele é atrelado às ordenanças, a você respeitar o seu próximo. Porque quando Jesus fala do amor, ele está usando Levíticos. Levítico até deixei marcado aqui, para não falar besteira, Levítico 19, 18. Já estava no Antigo Testamento, Jesus não usou nada novo. Né? Exatamente. Até quando Jesus começa a falar em Mateus, ele diz que mesmo que se passe o céu, a terra, as palavras não passarão. Ele não veio para mudar um tio, que em hebraico ali é a letra Yud, a menor letra do alfabeto hebraico. Nada. Nada. Então há uma importância nisso. Não adianta ele pegar no podcast e falar só versículos, né, que é interessante ali, para enganar, infelizmente, pessoas que não conhecem a Bíblia. É justamente aí que está o engano. Isso, né? ele traz uma visão do Jesus do amor, que é o Jesus que hoje é mais, como é que eu posso falar, divulgado, né? É o Jesus do amor, que dissolveu a lei, porque ele traz a lei como uma forma dura. É isso mesmo. Né? É porque é interessante, porque as pessoas querem crer no Cristo que não inibe elas. Mas que não, que elas possam ter a vida que elas quiserem sem você ter comprometimento com as ordenanças bíblicas. É esse Cristo que as pessoas querem. Não quer um evangelho confrontador. E o evangelho é confrontador. É confrontador. É confrontador. Porque quando você ama o próximo, quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia realmente fala, o centro da Bíblia é o amor. Olha o amor de Deus conosco, dando o seu Filho a nós pecadores. Nisso se resume o amor. Nisso se resume o amor. A lei se resume. A lei foi resumida, não diluída, não dissolvida. Exatamente. É isso que ele não está entendendo. Exatamente. Ele fala do sábado, né? Ele usa, não, mas Jesus, ele mostra para os fariseus que ele quebrou o sábado. Não, mas Jesus, se você pegar, é que ele não citou no podcast. Mas Jesus citou Davi. Davi no sábado, ele entrou no templo e ele comeu o pão da proposição. Porque o pão, o que está ensinando lá no Antigo Testamento? Porque tudo no Antigo Testamento é uma sombra das coisas que estava já indicando Jesus. Toda a lei é para mostrar a sombra de tudo. Tudo é uma referência a Cristo. Toda a antiga aliança. É isso que falta um pouco ali de compreensão da parte dele, né? E essa questão da lei, que ele fala que a lei foi dissolvida, na verdade ela foi resumida em 2 mandamentos. Amar
ao Criador, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ela foi resumida, não foi dissolvida. Isso mesmo. Porque quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar, você não vai mentir, você não vai assassinar, você não vai fazer as coisas que estão descritas ali nos 10 mandamentos. É um resumo. Então é um resumo. Mas o sábado é Cristo. Exatamente. Ele é o descanso eterno, ele é o verdadeiro descanso. Então ele traz isso para os fariseus. E continuando, e ele traz a questão também do diabo. É um assunto, gente. Ele diz que o diabo não existe. O diabo não existe, inferno não existe. Então, na doutrina espírita, inferno não existe. É isso mesmo. Existe sim um local de dor, um local de ranger de dentes, que ele cita ali o versículo bíblico, mas não é eterno, como o Criador nos traz. O Criador, Deus nos traz que o inferno é eterno. É isso mesmo. Que quem não aceitar Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, não será salvo, e não se arrepender dos seus pecados, não será salvo e vai para o inferno. O inferno é eterno. Você não vai passar um tempinho no inferno, agora já tá bom, agora eu vou poder voltar. Então, gente, isso não existe. É porque o espírito acredita na questão do purgatório, né? Você tipo vai passar por um processo de... Isso mesmo. Aí aquela questão de novo, vai entrar em confronto com as escrituras. Entra em confronto com as escrituras, Mas daqui a pouco a gente entra nesse ponto. Vou falar alguns versículos, depois você coloca para as pessoas verem. Que o diabo realmente é um ser espiritual mau, que ele vai encarnar no homem no final dos tempos, no anticristo. 1 João 3,8, para você consultar. Depois, Romanos 16,20. 1 Pedro 5,8, 9. E depois, Jó 2,7. Tá? E que o inferno é para sempre. Tá? Mateus 25,41. Diversos versículos que ele não cita. Mas é aquela coisa, né? Ou você acredita na Bíblia inteira, ou você não acredita na Bíblia de forma nenhuma. Agora, você pegar a Bíblia e pegar partes. Eu acredito nessas partes aqui. Isso daqui é... O que Jesus falou do resumo do amor, eu acredito. Mas que o inferno é verdadeiro, eu não acredito. E olha o que ele usa. Né? E olha o que ele usa para tentar tirar a autoridade da Bíblia. Não, o diabo, ele usou a própria Bíblia para confrontar Jesus. Mas já dizendo que assim, está mostrando que a Bíblia é uma mentira, porque Jesus, o diabo pegou a Bíblia. Não, mas e no Éden? O diabo, ele pegou uma ordenança e enganou a mulher. É isso que está mostrando, porque ele conhece a Bíblia. Não é que a Bíblia é a mentira. E Jesus usa a própria Bíblia. Jesus não usou nada de novo, ele usou Deuteronômio. Eu fico abismado porque ele está usando de um jeito para ludibriar aquelas pessoas que não conhecem a Bíblia. Tá claro isso. Exatamente, tá claro. Exatamente. Por que ele não citou que Jesus, que em nenhum momento ele cita que Jesus é filho de Deus. Isso aí é muito importante. Então, o que ele, como estudante da doutrina espírita, e que leva muitas pessoas ao entendimento espírita, e que, através dele, muitas pessoas podem aderir ao espiritismo. Isso. Ele, em nenhum momento, ele afirma que Jesus é filho de Deus. É isso mesmo. E a Bíblia é clara. Aquele que não confessar que Cristo é filho de Deus, não será aceito. É isso. É isso mesmo. Ele trouxe até um livro, né, que é o Há 2000 Anos. Há 2000 anos. Foi psicografado pelo Chico Xavier. Que ele diz que ali é um rapaz que é o... Como que é o nome? O Emmanuel, que inspirou o Chico Xavier a escrever um livro. É isso mesmo. E o Emmanuel conta para o Chico Xavier que ele conta uma história que ele... Ele conta sobre uma vida que ele viveu há 2000 anos. Isso mesmo. Que ele estava encarnado num corpo, num homem chamado... Públio Lentulus. Isso. Esse homem era um senador romano na época de Cristo. Então, Emmanuel, no corpo desse Públio, viveu e conviveu na época de Cristo e conheceu Cristo. Interessante que eu procurei... Segundo o livro. Eu procurei na internet, não achei nada. Passou uma moto aqui, releva. Procurei se alguém achar alguma coisa sobre esse Públio Lentulus, não achei nada. Deixa nos comentários se você achou alguma coisa desse homem aí. Você pode deixar nos comentários. Aí a pergunta é porque aí a pessoa vai e também, se você está gostando do vídeo, deixa seu like, compartilha aí e comenta aí o que você está achando dessa história. Interessante porque a pessoa pode questionar. Não, mas os discípulos também, né, foram ali inspirados tudo bem. Mas nós temos
ao todo 40 autores na Bíblia. E todos esses autores, eles se complementam, todos os livros se complementam. Se encaixam perfeitamente, gente. O Antigo Testamento, né, o Primeiro Testamento, fala sobre Cristo, fala ali, é uma sombra de Cristo. O templo, as leis, e os discípulos confirmam isso. Jesus vem e se confirma isso. Outra coisa, ele traz também o conceito de Cristo. O conceito de Cristo no Espiritismo é totalmente diferente do conceito de Cristo para nós cristãos, tá? Para eles, Cristo não é o Filho de Deus. Isso é o mais, olha, é o mais... Ele assim, é um enviado, um ser de luz, um homem, como é que ele diz? Um homem não, um espírito evoluído acima de todos na Terra. É isso mesmo. E ele foi enviado para nos ajudar. Mas em nenhum momento ele cita que ele é filho de Deus. Em nenhum momento. Existem diversos Cristos. E existem diversos Cristos. Esse Cristo, Jesus, ele é o Cristo da Terra. Isso mesmo. Olha só o que ele fala. Que Jesus é o Cristo da Terra. Mas que em Marte pode ter outro Cristo. Existe outro Cristo. Interessante porque... outro enviado porque em fala, Marte. Não, seria muita presunção nossa achar que somos só nós. Não é muita presunção. Porque a Bíblia fala isso. Existe um povo que ele fez para ele, que ele está chamando para ele. Então, há sim uma exclusividade nas escrituras. Não há diversos planetas. Tudo bem, você acredita nisso? Não, existem os planetas. Não, existe planeta. Agora se há vida nos planetas, aí é outra mesmo. questão. Muito obrigado, Kit. Muito obrigado. Existe planeta. Mas eu fico plenamente com as escrituras. Que há realmente uma exclusividade. E Jesus veio para esse resgate das pessoas, inclusive também para chamar ali os judeus. Então há sim uma exclusividade nas escrituras. Eu não sei qual é o mal nisso, porque ele até diz no começo do vídeo que ele leu a escritura, tal, que ele era ex-protestante, mas que ele ficou emocionado quando ele leu lá a psicografia lá do... Ele citou alguns livros, né? Eu fico impressionado. Eu não quero aqui também falar com o que a pessoa vai se emocionar, mas eu, quando li a Bíblia a primeira vez... Não, gente, mas o diabo é astuto. Não, mas eu fiquei impressionado porque não tem como ficar emocionado com o sacrifício de Cristo. Ver o que ele passou. Como não se emocionar com isso, mas se emocionar com a psicografia. Como você não se emociona com o sacrifício de Cristo? Foi cuspido, foi humilhado, foi transpassado. A pessoa não consegue se emocionar para ir. Então o problema não é a Bíblia. Porque é interessante. Nós temos um livro, né, Kito? Antigo, com diversos autores, com diversas comprovações históricas, não totalmente, mas existem diversas. Onde os livros, os escritos se encaixam. Assim, coisas extraordinárias nas escrituras. Aí as pessoas, elas não conhecem a Bíblia, elas não lêem a Bíblia, elas não analisam, elas não fazem nada. Tem apenas referências. Mas acreditam no que foi escrito bem depois, e que confronta esse livro antigo. Eu fico pensando, tá, não, eu sei, eu fui assim, eu fui desse jeito. Eu fui esse questionador, eu fui essa pessoa que sempre duvidou da Bíblia sem nunca ter lido. Eu fui essa pessoa. Mas eu vindo disso, eu quero alertar as pessoas que também estão vindo disso. Jesus, quando ele partiu o pão, tinha 5.000 pessoas. Quer mais testemunhos do que isso? Não, mas pra mim essa questão dele não confessar Cristo como filho e dele dizer que existem vários Cristos e de que... Já não é o Cristo das Escrituras. Existe um Cristo em Marte, existe um Cristo do Sistema Solar. A doutrina é essa, gente. Isso aí tá nos livros dos espíritas aí. Existe um Cristo do Sistema Solar. É a própria doutrina que eles citou, né? desconfiam de quem seja o Cristo, não há uma afirmação correta de quem é o Cristo do Sistema Solar. É isso mesmo. Embora alguns já afirmam que esse Cristo do Sistema Solar é Gabriel. Não, e ele diz, né, olha isso. Então, assim, essa coisa do Cristo me pegou muito, assim, no sentido de que eu fiquei abismada. Ele diz que Gabriel está acima de Cristo. Gente, e que ele pode ser o Cristo do Sistema Solar. Aonde está na Bíblia? É por isso que eu falo. É que toda religião quer defender as suas doutrinas, a sua filosofia de religião, ela sempre vai questionar a Bíblia. É que nem os católicos. Não, o Antigo Testamento não vale porque tinha a imagem lá e tenta dar aquela volta. Né? Os espíritas
tenta fazer o quê? Não, tenta pegar, de novo, fonte de fora, né? Porque a Igreja Católica tenta pegar a tradição, aí o Espiritismo tenta pegar o que é importante, o Islamismo tenta pegar a coisa que é importante, mas... Você está querendo dizer que eles usam a Bíblia, né? Algumas coisinhas das Escrituras, da Torá e do Novo Testamento, né? Dos profetas também. Pega ali algumas coisinhas e usam dentro de outra religião. Isso mesmo. É esse tipo de coisa que eles fazem. Então ele diz que Gabriel está acima de Cristo, pode estar acima de Cristo. Isso mesmo. Filipenses 2:9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E fala que Jesus não é Deus, né? Sim. É porque essa palavra Deus também é um pouco mais... É que no português não fica tão aprofundada, né? Porque a palavra no hebraico seria Elohim, né? Autoridade. Mas para falar que Jesus sim é Deus e o Pai são um, claro que Deus é Deus e Jesus é Jesus, né? Pai e Filho. Mas em João 1:1 já está essa comprovação, né? Ele era o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Então ele novamente não usou esse versículo, né? E outro ponto que eu acho que me chamou a atenção e que me deixou muito chocada foi a questão do Consolador, né? Lembra do versículo que Jesus diz que vai enviar o Consolador? Esse mesmo. Para ele, na doutrina espírita, para ele não, para a doutrina espírita, a qual ele estuda, ele diz que o Consolador é o Espiritismo. É a religião espírita. Isso mesmo. É o Consolador que seria enviado por Cristo. Pelo Espírito enviado, que é Cristo, que é o Espírito superior a todos os espíritos. Não coloque dinheiro. É isso mesmo. Desculpa que foi abrir aqui, tinha uma propaganda. Que o Espírito seria... É do Tigrinho. Que o Espírito é enviado, Cristo enviaria o Consolador e é o Espiritismo. Isso mesmo. É interessante essa questão do Consolador, que também gera debate até hoje nas Escrituras, né? Mas a gente vê que é até uma palavra grega, que é parakletos, que não é só consolador, mas é um intermediário, como posso dizer? Intermediador. Isso. E a gente vê, a gente pode até citar aqui, ó, para ficar mais claro, Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus, o Altíssimo, ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ele é o intercessor. Essa palavra que é citada nesse versículo é usada somente para Cristo, somente para Ele. Então, Ele está clamando, Ele está intercedendo para que o seu Espírito opere em nós. O Pai envia o Espírito dele ao nosso coração. Gálatas responde isso. Jamais seria uma religião. O Espiritismo é o Consolador. Isso mesmo. E 1 Pedro também, 1:10, 1 Pedro 1:11, também fala. É citado o Espírito de Cristo agindo sobre os profetas no Antigo Testamento. O que eu acho assim, o que acontece? Ele, como ele tem algum conhecimento das Escrituras, de algumas passagens, embora sem conhecimento muito profundo, ele pode enganar muitas pessoas, porque ele usa as passagens bíblicas no contexto que ele quer dar, no entendimento que ele quer dar, dentro do Espiritismo, e assim ele ganha muitas pessoas. É isso mesmo. É interessante, né? Porque as pessoas podem pensar, eu acredito em Jesus, então eu posso ser espírita, porque o Espiritismo também acredita em Jesus. Mas de que forma o Espiritismo acredita em Jesus? Ele acredita como a Bíblia ordena? Que Jesus é filho de Deus, ou ele acredita de outra forma? É isso que você tem que se perguntar. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque como nós dissemos, né? Quer ter Cristo, mas não quer viver o que Cristo pregou. Então tem uma grande diferença. Esse Cristo aqui não, é um outro Cristo que existe diverso. Olha como não tem cabimento. Com todo respeito. Não tem cabimento. Não é o Cristo das Escrituras. Ele pega versículos para dar a entender que é Cristo, que é Jesus das Escrituras. Mas não é. Ele fala que até a palavra Cristo é enviado. Não. Calma. Cristo vem do hebraico. Jesus era judeu. Vem da palavra Cristo, que é ungido. Que seria Mashiach, né? Yeshua HaMashiach, que seria o Salvador ungido do Altíssimo. Então, nada a ver com engano. Ele é ungido. Ele foi ungido, separado. É o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. Ele é o Filho. Tu és meu filho. Está dizendo, o Criador está dizendo, tu és meu filho.
Esse homem, esse João, em nenhum momento ele fala que Jesus é filho. Sabe? Então, ele limita Jesus a um ser, a um espírito enviado acima de nós. Por quê? Isso pra mim é limitar Jesus. Isso mesmo. Porque ele não é isso, assim, Mas ser por que ele tem de que nós. defender isso? Por que ele tem que defender isso? Ele tem que defender porque justamente a Bíblia fala de arrependimento. Nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos abdicarmos de certas questões da nossa vida. Então por isso que não vai defender o que Cristo prega, o que as Escrituras pregam. É claro que é confrontador você abandonar as coisas do mundo, porque é mais fácil você falar, porque essa questão do espiritismo, gente, não é uma novidade a partir do Allan Kardec, mas isso já vem do hinduísmo, que é uma coisa muito mais antiga, que acredita nessa questão da regeneração da alma. Sim, do karma, né? Porque o Cristo dele tem que ser diferente, porque o nosso Cristo, o Cristo que nós acreditamos que é da Bíblia, é bem claro. Ele veio para pagar nossos pecados. Para pagar. O dele não. O dele não veio para isso. Não, o dele é um ser iluminado. Porque o que acontece? Nós precisamos de Cristo para ter a vida eterna. Mas, o que acontece? Em Hebreus 9, 27 fala o quê? E assim como os homens, está ordenado em Hebreus 9, 27. Morrerem uma só vez. Tá aí a questão da reencarnação fica como? Uma só vez. Por quê? Aí aqui, ó. Vindo depois disso o juízo. Por isso que só algumas partes das Escrituras, por quê? Para que Cristo viria? Se fosse para nós vivermos a vida que nós vivemos, as pessoas já viviam naquela época. Então não teria por que Cristo ter vindo. Se a cada vida nós podemos se depende de mim, melhorar, se a minha salvação e a minha evolução depende de mim, eu não preciso de Cristo. Cristo realmente se torna secundário no Espiritismo. Porque eu vou evoluir. Não, eu vou evoluir. A minha alma vai evoluir. A cada vida a pessoa vai... Quer dizer, você tem aí, na nossa vida, vamos viver numa vida com saúde, 70 anos, 80 anos. Até mais, a minha avó tá com 94. Você tem 90 anos para viver sua vida. Você tem 90 anos. E na Bíblia nós vemos que tinha pessoas que viviam 500. Matusalém viveu mais de 900 anos, Matusalém. Mesmo assim não era suficiente para as pessoas se arrependerem. Não. Porque querem viver como rei, querem viver uma vida de idolatria, de fazer as coisas da carne. E ainda não é suficiente. Porque o que a pessoa pensa? Não, eu preciso de Cristo, porque eu sei que eu vou ter outra vida. Por que eu vou me arrepender? Não, eu vou fazer boas obras. Mas Paulo fala isso. A salvação é pela fé e pela graça. Não é pelas obras para que tu não se vanglorie. O próprio Paulo está falando. O próprio Paulo, que foi escolhido a dedo por Jesus. Porque seria fácil. Não, fazer boa obra, que eu estou rico, estou perto do fim de... Nós já estamos no vídeo, né? Vou doar ali para um monte de gente, vou dar um monte de gente. Não, porque Deus está vendo qual é a sua intenção. Nós temos que ajudar o próximo. A própria Bíblia faz isso. Nós temos que ajudar o próximo porque é uma obrigação moral nossa. E essa questão de ajudar o próximo também, no vídeo ele fala que essa questão da caridade, quanto mais você faz caridade... Você está mais evoluído espiritualmente. Mais você desenvolve a sua mediunidade. Quer dizer, não tem Cristo. Não tem Cristo. É você e sua obra. É você somente. Você é Deus. Você é Deus de si mesmo. E aí, quanto mais você faz caridade, mais você evolui a sua mediunidade. Olha o que as pessoas não percebem. Só depende de você. No Espiritismo, só depende de você. Não depende de Cristo. Cristo não serve para nada. O sacrifício dele não serve para nada. É isso que eu falo. A pessoa que está no Espiritismo, ela não entendeu o conceito bíblico. Não entendeu o conceito do sacrifício. Não entendeu a ordem celestial. Não entendeu a ordem de Deus. Do Altíssimo, não entendeu a sua ordem. A questão para mim tá mais do que clara. Ou você acredita nas Escrituras como um todo, ou você não acredita. Não tem como você pegar partes dela, usar para outra religião, dizer que tem fé em Jesus, nesse contexto espírita, e ainda dizer que será salvo e vai para o paraíso. Até porque se não existe inferno, não deve existir paraíso. Isso mesmo. Então assim... Ou você fica com uma coisa ou você fica com a outra. Esse negócio de você ficar misturando as coisas e criar uma coisa diferente não existe dentro do cristianismo. Não existe. É isso mesmo. E a gente vê que Jesus não é um espírito evoluído nas Escrituras. Né?
Daqui a pouco já está no final, mais 5 minutinhos? 5 minutinhos tá bom, né? A gente vê que Cristo não é mostrado como um ser evoluído na Escritura. Não tem isso na Bíblia. Nós estamos usando só a Bíblia. Estamos não pegando livros de fora. Só as Escrituras. Do qual ele citou apenas partes. Ele é o Espírito do Altíssimo. Está bem claro isso. Bem claro isso. Ele e o Pai são um só. Exatamente. E nós somos um com eles. A partir do momento que nós cremos em Cristo. Não tem nada de evolução espiritual. Como filho de Deus. Cristo, o Cristo do Espiritismo não dá margem para essa questão de você crer só nele e ser salvo. Não tem essa questão no Espiritismo. Não tem. Que ele cita lá, né? Não, Cristo é o caminho, a verdade. Não. Somente ele é o Salvador. É só uma vida. É só uma vida. Nós só temos só uma oportunidade. Não teremos outra oportunidade. Porque teve um questionamento, né, que fizeram para nós, né? Não, então nós veremos no final, né? Quem está certo ou quem está errado. Às vezes a verdade ela vem antes da nossa morte. E já está vindo. Como de Jesus, eu não arrombo a porta, né? Ele bate. Cabe a nós deixarmos entrar. Mas um questionamento que eu deixo aqui novamente é: você leu as Escrituras? Você analisou? Porque eu conheço o outro lado. E você também conhece profundamente as doutrinas espíritas? Porque o que me parece é que muitas pessoas não conhecem a doutrina espírita, a verdadeira, né? Porque conhece ali só o que tem por cima do espiritismo. Mas se você vai mais a fundo, como outras religiões também, se você vai mais a fundo, você vai ver que tem muito, como é que fala? Angu. Muito caroço nesse ângulo. Muito caroço nesse ângulo. E outra coisa, e a Bíblia, ela nos deixa diversos alertas contra as falsas doutrinas, falsos profetas, falsos cristos. Olha como a Bíblia já vai nos alertando. É um livro antigo, já vai nos alertando contra isso. E Paulo fala, Paulo deixa bem claro, ó, mesmo que venha um mensageiro do céu trazendo outro, nós falamos, eu acho que acho que já é a terceira vez que a gente fala isso. Seja maldito. Exatamente. Ou é isso ou é isso. Acabou. Né? Então, voltando aqui, fui cortado, mas sempre que eu tenho um corte, vocês sabem que eu fui censurado. Vocês sabem, né? É o sinal que eu dou pra vocês. Se tiver um cortinho, é porque eu fui censurado. Houve um toque na minha perna. Ele fala demais. Não, mas é isso. Novamente, só reafirmando esse resumo todo, esse podcast, são mais de 2 horas. É sobre esse rapaz, e nós tentamos falar aqui com todo respeito, né? Como nós, repetindo, tenho familiares na minha família que são espíritas, e eu também vi dessa doutrina, e eu ouvi o quanto que eu estava errado, pois eu questionava as escrituras sem ao menos ler. Conhecer. E quando eu fui lendo, eu fui tomando porrada. A gente ainda tá pra contar essa história dele, né? Um pouco da infância dele, de como ele conviveu com tudo isso. A gente tá pra contar isso e a gente vai fazer esse vídeo aí em breve, não sei quando, mas a gente vai fazer. E se você gostou do vídeo, deixa seu like. Sim. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Termina o vídeo, homem. Então tá bom. Deixando que o Criador abençoe vocês, que vocês possam procurar a palavra, que vocês possam realmente analisar, realmente analisar o que você está crendo, porque nós também, né, nós lemos a Escritura, nós buscamos sempre estar aprendendo realmente, porque a partir do momento, só resumindo indo pro final, Quito, eu sei que você vai... Eu falo pra ele terminar o vídeo. É só aquele questionamento, né, que eu sempre gosto de deixar nos meus vídeos. Como nós dissemos, como ele diz que crê em Cristo, então, que Cristo que é esse? Se é o bíblico ou se é o inventado por eles? Porque o que nós vemos e vimos, né, nesse rapaz não é o Cristo bíblico. Não, de forma nenhuma. Ele só usa versículos da Bíblia para tentar parecer que esse Cristo que eles creem é o mesmo da nossa Bíblia. É um Cristo criado pelo Espiritismo. Então, não analisando, tá, biblicamente, não é o mesmo Cristo. Estou falando biblicamente. Ok? E a gente não está falando de qualquer vídeo, está falando de um estudioso da doutrina espírita. Isso mesmo. Tá? Se você tiver dúvidas, você lê a Bíblia, você analisa, você procura outros vídeos, tá bom? Mas e se isso. você... É isso. É isso. Tá. Deixa seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Esse vídeo e nos ajuda aí a chegar a 100 inscritos. Falta só uns... quase 70. Não, uns 50. Que esse vídeo possa edificar vocês. Em nome de Jesus.